Torres, que viajou aos Estados Unidos em 6 de janeiro, é bom lembrar, 2 dias antes das suas férias, disse ainda que jamais imaginou que a invasão poderia acontecer. Esse eu considero um trecho bastante emblemático da sessão de hoje. Vamos assistir. No dia 6 de janeiro, às 11 da manhã, teve uma reunião na Secretaria de Segurança Pública para tratar dos acampamentos, para tratar da retirada final do acampamento ali do QG do Exército. O general Dutra, essa é a imagem que eu viajei com ela, senadora. O general Dutra me mostrou no celular dele: Anderson, essa aqui eram os acampamentos há 1 mês e meio, 1 mês e 40 dias atrás. Esse é o acampamento hoje. Naquele dia, naquela sexta-feira, os acampamentos já estavam praticamente desmontados. Essa foi a imagem que eu viajei com ela na cabeça, de pouquíssimas pessoas naquela sexta-feira, dia 6, nos acampamentos. Eu jamais ia imaginar que aquilo ia acontecer, que aquilo ia virar de novo e se tornar o 8 de janeiro. Esse, Grebe, eu considero o trecho, assim, mais, não é preocupante, né? É mais dissociado da realidade. Porque o secretário de Segurança Pública, num momento de tensão, que nós, da imprensa, estávamos apontando há meses, ele não tem que imaginar nada. Ele tem que se precaver para o pior cenário possível, como desdobramento daquela tensão que já está acontecendo. Então, essa história, essa foi a imagem, eu estou com um trecho aqui, que eu viajei com ela na cabeça, de pouquíssimas pessoas naquela sexta-feira, dia 6, a gente está falando já de 8 de janeiro, né? Está falando da sexta anterior a esse domingo, nos acampamentos. Eu jamais ia imaginar que aquilo ia acontecer, que aquilo ia virar de novo e se tornar o 8 de janeiro. Quando eu viajei, ele ainda continua, não havia informação de inteligência. Informação de inteligência, uma ova. Nós estávamos apontando dia após dia no debate público. Quer dizer, em que planeta estava Anderson Torres? A tensão estava sendo apontada há meses. Houve aqueles incêndios de veículos no dia da diplomação do Lula, aquela reação à prisão de um indígena, houve tentativa de explosão de um caminhão perto do aeroporto de Brasília na véspera do Natal, 24 de dezembro, já tinha havido bloqueio de estradas, o diabo, os acampamentos estavam com uma tensão ao longo de muito tempo, porque umas pessoas saíram dali às vésperas e tal, isso quer dizer que aquelas pessoas se desmobilizaram completamente. Quer dizer, não para em pé essa declaração. Ao mesmo tempo, ele tenta se eximir de responsabilidade. Não, deixei um plano, mas aí, se o plano não foi cumprido, etc. Olha, o sujeito jamais imaginou, ele confessou que jamais imaginou, que é a mesma coisa que o Ibanez Rocha, então governador do Distrito Federal, fez, pedindo desculpa e tal no dia. Eu não aceito isso de uma autoridade. Então, assim, a incompetência ela está completamente provada. É preciso pensar em termos de responsabilização e punição. Agora, não é um mero descuido, né, para usar a expressão que ele usou em relação à minuta do golpe. É preciso haver um programa de segurança pública, um programa que é aquilo que é responsabilidade do secretário de Segurança Pública do DF, como ele é. Então, ele sai de férias num momento de tensão, depois ele volta e diz, olha, eu nunca imaginei que pudesse acontecer assim, mas nós deixamos um plano, também não sei por que não foi executado. Quer dizer, parece que nada tem a ver com ele. Não é comigo. Não é comigo. Né? A frase dele também sobre o fato de que todas as decisões operacionais, se vai acionar o Canil, se vai acionar o BOP, não sei o que lá, se devem à PF, é verdade. Acontece que a PF estava subordinada a ele, certo? A PF do Distrito Federal está subordinada à Secretaria de Segurança Pública. A PM, né? A PM. A Polícia Militar. Perdão, PM. Está subordinada à Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Ele não pode também falar que não tem absolutamente nada a ver com isso, sendo que ele aprovou um plano que decisões operacionais importantes, obviamente, que foram discutidas com ele. Lorota. Agora, eu estou me lembrando aqui de um trecho da entrevista que o Jair Bolsonaro nos deu aqui no Antagonista, em que ele dizia que lá nos Estados Unidos, às vésperas do 8 de janeiro, ele
estava recebendo informações pelo WhatsApp de que tinha ônibus se dirigindo a Brasília, de que tinha uma movimentação toda de pessoas que queriam ir lá para a cidade para, enfim, protestar. Se o Jair Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, estava recebendo informações sobre essa movimentação, e vamos aqui considerar que ninguém sabia no que ia... Vamos assumir como hipótese. Ninguém sabia o que ia acontecer. Agora, que tinha uma movimentação massiva de gente em direção a Brasília para protestar, não dá para admitir que o Anderson Torres estava absolutamente alheio a isso. Inclusive, esse também é um dos argumentos de muitos bolsonaristas para tentar jogar toda a responsabilidade para o lado do governo federal, certo? Eles dizem, olha, já era possível saber que tinha gente se deslocando para cá e vocês não fizeram nada. Esse argumento tem que valer também para o Anderson Torres. Claro. Certo? Se houve falha de inteligência, né? Se houve uma falha operacional do governo federal, também houve na primeira barreira, que a primeira barreira na cidade era de competência da Secretaria de Segurança do DF. Então, assim, não faz sentido nenhum uma palavra do que diz o Anderson Torres. É realmente quase ofensivo ouvir ele dizendo essas coisas a essa altura do campeonato, né, Felipe? A gente está há 6 meses discutindo essa história. Sabe-se muito já a respeito dela. Muita gente falou sobre o assunto. Eu acho uma cara de pau tremendo o sujeito ir na CPMI e falar que jamais imaginou. Olha, isso era o foco do debate público, foi foco da própria campanha eleitoral, isso continuou depois, com semanas de bloqueios de estradas, reação, cobertura em tempo real na imprensa, coberturas especiais, você teve uma escalada de violência que foi acontecendo e que depois apareceria em decisões judiciais, inclusive como uma escalada criminosa, nessas decisões de ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, tudo estava tendo a sua cobertura midiática. Como é que uma autoridade diz que jamais imaginou? Se os jornalistas estavam apontando o tempo todo a atenção. Felipe, só uma observação, né? Veio à tona hoje que a CPI está de posse de alertas que foram enviados também à secretaria do Anderson Torres. Ou seja, teve sim informação sobre algo grave que estava sendo gestado que chegou à secretaria dele, certo? Então, tem documentação sobre isso. O cara está fazendo um jogo perigoso aí, está mentindo em público, vai. Wilson Lima, eu sei que você está doido para comentar também essa fala do Anderson Torres, então diga aí de Brasília. Na verdade, eu queria mostrar uma imagem que ela ilustra perfeitamente o que o Grebe falou no comentário dele. Eu não sei se a gente consegue ampliar um pouquinho. Isso aqui é um trecho do relatório do Ministério da Justiça sobre o que aconteceu no 8 de janeiro. Vê isso aí, isso é a Praça dos Cristais, que é onde os manifestantes se concentraram ali em janeiro, etc. Olha a movimentação às 10h30 da manhã na véspera do 8 de janeiro. Tinham ali uns 3, 4 gatos pingados, enfim. Aí, às 3 horas, já começa uma movimentação, e pode descer aí, Robson. Olha o tamanho, olha o que nós já temos de gente às 19 horas do sábado. Né? Imagine o volume de pessoas no domingo. Então, assim, dizer que não sabia, que era um problema que, enfim, dizer que não sabia, que não tinha a menor noção do que estava acontecendo, isso aí é a imagem do circuito de segurança. A Secretaria de Segurança tem essas imagens, a Polícia Militar tinha essas imagens. Imaginar que não tinha, que não sabia, que eu fui para os Estados Unidos e deixei um plano de contingência para ser executado por um terceiro
e literalmente desligar o WhatsApp e falar, olha, não tenho nada a ver com isso, vou tirar minhas férias. Não tem cabimento.